Boa noite àqueles que posteriormente vão acompanhar a mensagem pelo nosso canal do YouTube. Não esquece de se inscrever, dar o like, ativa o sininho. Estou aprendendo, irmãos, para você ficar por dentro aí, né, das nossas publicações. Irmãos, é uma alegria estar aqui junto com vocês. Eu costumo dizer que eu preciso e desfruto da graça de Deus de maneira assim sobrenatural todos os dias, mas essa semana, irmãos, eu precisei mais dessa graça. Eu passei uns dias sem a minha amada esposa, espero que ela esteja com saudade de mim. E para cuidar das crianças, da casa, dos afazeres, dos compromissos pessoais, dos compromissos da igreja. Ufa, irmão, só a graça. Só a graça de Deus. Mas Ele me concedeu como Ele me concede e concede a todos nós, todos os dias. Amém? E essa mensagem que eu quero dividir com vocês, põe por favor no telão, isso. O incomparável Jesus. Dá mais um toquinho, filho, aí no... Dá um enter, por favor. Porque tem algumas ênfases aqui. Enquanto isso, abre a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. Versos 14 ao 18. Evangelho de João, capítulo 1, versos 14 ao 18. Mas antes de fazermos a leitura desse texto, tem algumas ênfases que eu quero destacar para vocês. Sem esquecer que esses três eventos, o nascimento de Jesus, a sua morte e sua ressurreição, são acontecimentos históricos. Por quê, pastor? Mas além de históricos, únicos e incomparáveis. Eu não coloquei ali incontestável, embora para mim é incontestável, mas para as pessoas que não são adeptas ao Evangelho, que não creem no Evangelho, com certeza é algo que pode ser questionado. Mas para nós que cremos, irmãos, é inquestionável. E por que histórico? Porque o que aconteceu aqui, nesses três momentos, não acontecerá de novo. Tá certo? É por isso que é histórico. É por isso que é único. É por isso que é incomparável. E vamos ler junto comigo para essas três ênfases, para ficar bem fixado na nossa mente. Aí no domingo que vem eu vou perguntar, vamos ver quem que vai lembrar. Vamos lá, primeiro, o nascimento de Jesus Cristo, que inaugurou a plenitude dos tempos. Não esquece isso. Ou eu coloquei entre parênteses, inaugurou o início do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é algo que nós vamos vivenciar escatologicamente, lá no futuro. Nós já estamos vivenciando o reino de Deus há muito tempo. Por quê, pastor? Porque este reino, ele foi inaugurado, ele teve um start quando Jesus nasceu. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus nasceu, o reino de Deus foi inaugurado. E quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que quando ele sai para desenvolver o seu ministério público, que durou provavelmente 3 anos. Irmãos, quanta coisa Jesus fez em 3 anos. Impressionante. Ele anunciou, olha, é chegado. Lembra? É chegado o reino de Deus. Por que Jesus falava isso? Porque ele estava ali. Em outras palavras, olha, porque eu vim, porque eu estou aqui, o reino de Deus é chegado. Amém?
Glória a Deus. Segundo, a sua morte. Por intermédio exclusivo da sua morte, Jesus proporciona o verdadeiro e único caminho para o Pai. Amém. Tem duas referências bíblicas ali, de tantas outras. João 14:6 e 1 Timóteo 2, 5 ao 6, que elucida muito bem esse acontecimento histórico. Essa palavra exclusivo, ela é muito importante. Precisa grifar essa palavra, porque não há atalhos, como alguns dizem. Não existem atalhos. Meios que o ser humano procure para chegar até Deus. Só tem um caminho. Eu não sei se você, quando foi viajar alguma vez ou algumas vezes, tentou pegar alguns atalhos. Deu certo? Às vezes na viagem dá certo, né? Mas para Deus, irmãos, para a presença dele, grave isso, não existe atalhos. Existe um único caminho. Quem é esse caminho? Jesus. Muito bem. E por último, a sua ressurreição. Vamos lá? É a prova de que tudo o que Deus revelou no seu Filho isso foi completo. Eu parei, vocês pararam, gente. Por quê? Foi completo e verdadeiro. Tudo, exatamente tudo, isso é demais, né? O que Deus revelou no Filho foi completo e verdadeiro. Amém? Teve um homem na história do cristianismo chamado Werner de Boer. Ele foi doutor em teologia, pastor e evangelista, alemão. Ele escreveu uma coisa, irmãos, que eu quero dividir com vocês a respeito da encarnação de Jesus. Olha o que ele escreveu. Deus não passou entre nós num invólucro aparente de humanidade, intocado pela verdadeira realidade humana. Mas Deus se tornou verdadeiramente um de nós, numa solidariedade plena. Tornou-se uma pessoa real, de carne e sangue. Olha só, irmãos. Embora lá no início da igreja, lá no século I, século II, apareceram no cenário, como acontece hoje ainda, infelizmente, pessoas que pregavam um outro Jesus, um outro tipo de evangelho. E uma das grandes heresias daquele primeiro século, segundo século, é que Jesus Cristo foi somente um ser espiritual. Alguns hereges que tentaram se infiltrar na igreja com esse tipo de ensino distorcido, antibíblico, anunciavam isso, que o nosso Jesus, o seu, o meu, o nosso Jesus, foi um ser somente espiritual. Eles negavam a natureza humana de Cristo, mas quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, e o texto que a gente vai ler agora em João, atesta totalmente o contrário. Ele veio, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio, ele assumiu a forma humana. Ele se tornou uma pessoa real, de carne e sangue. Amém? Abre comigo sua Bíblia, lá em João, já está aberta, né? Capítulo 1, versos 14 ao 18. Eu vou fazer leitura na NVI, que é a nova versão internacional. Você acompanha aí na sua Bíblia, seja impressa ou celular. Está registrado assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei.
Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém. Glória a Deus. O próprio apóstolo João, na abertura do seu evangelho aqui, ele destaca algumas particularidades extraordinárias a respeito desse Jesus incomparável. Olha lá verso 1 e 2. No princípio, aquele que é a palavra ou o verbo, no grego logos. O logos, a palavra, estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha lá verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, olha só, precisa grifar isso na sua Bíblia de verde limão, de rosa choque. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Verso 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus é incomparável, irmão, sabe por quê? Porque ele já existia antes da fundação do mundo. Jesus é incomparável porque sem ele você não estaria aqui. Já parou para pensar nisso? Sem o toque do autor da vida, nós não estaríamos aqui. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é incomparável porque somente ele é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Isso é maravilhoso, não é? Mas ao mesmo tempo, irmãos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que essa luz foi rejeitada pelos homens. Essa verdadeira luz que ilumina todos os homens foi rejeitada, e no lugar da luz, a Bíblia diz que os homens amaram as trevas. Sabe por quê? Porque as suas obras eram más. Será que isso é uma realidade nos nossos dias? Ou não? O apóstolo Paulo, escrevendo para os fiéis, os irmãos que estavam em Éfeso, ele corrobora, ele contribui significativamente, ele atesta com a literatura joanina. Olha que legal, irmãos. A Bíblia, numa correlação bem feita, numa correlação correta dos textos, ela se complementa. Isso é fantástico. Não há controvérsias na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele corrobora com isso de uma maneira muito significativa. Quando ele enfatiza lá em Efésios 1:10, olha o que está escrito, que o bom propósito de Deus, olha só, o bom propósito de Deus foi fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém. Olha só, um autor complementando o outro. A ideia de convergir aqui, Paulo usa palavras difíceis aqui, né? Convergir, dispensação, plenitude. Eita, vai estudar isso no grego, então, tá mais difícil ainda. Mas a ideia de convergir aqui é contrária de divergir. Ou seja, em Cristo, todas as coisas serão unificadas. Em Cristo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Em Cristo, todas as coisas serão unificadas. Aliás, em Cristo, e somente em Cristo, que nós fomos o quê?
reconciliados com o Pai. Amém? Nós fomos reconciliados para reconciliar, irmãos. Fora de Cristo só há divergência. Fora de Cristo só há desilusão, dispersão, desordem. Fora de Cristo só há inimizade, injustiças e condenação. Sem Cristo, o mundo todo se encontra como era. Um caos disforme e em tremenda confusão. É só Ele, só nele, e só Ele nos converge em verdadeira unidade. E é interessante porque essa foi a intenção de Deus, irmãos, desde o início. Quando o pecado em Gênesis 3 bagunça, estava tudo perfeito, tudo em ordem, tudo no seu devido lugar. E daí, uma rebeldia dos primeiros integrantes da raça humana bagunçou tudo. E é interessante que desde o início, Deus mostra que esse é o propósito dele, de enviar alguém que satisfaria completamente a sua justiça. Para quê? Para restabelecer a ordem do cosmos, para restabelecer a ordem do universo. E para restabelecer a ordem que o pecado havia causado na raça humana e a partir da raça humana. O ensino de Paulo revela que Cristo é o bom propósito de Deus e aponta para esse plano mestre do Criador. Qual é esse plano? Trazer de volta para si o cosmos e restaurar a harmonia perdida e que foi causada pelo pecado. Irmãos, o pecado causou tanto estrago. Essa semana, conversando com uma pessoa, estudando a Bíblia junto com ela, a gente estava estudando justamente sobre o pecado, né? E a gente estava falando exatamente disso. Como Deus tratou o pecado. Você já parou para perceber isso quando você lê e estuda as Escrituras? Como Deus tratou o pecado com radicalidade? Com radicalidade. Por quê? Porque pecado, irmãos, precisa tratar assim, com radicalidade. O pecado que nos separa de Deus, se não for tratado com radicalidade na minha, na sua e nas nossas vidas, em algum momento, ou no exato momento que ele acontece, nós somos separados de Deus. E foi isso que aconteceu lá em Gênesis 3. O caos, a desordem causada pelo pecado e que Deus tratou de uma maneira radical, enviando o seu Filho unigênito, como João descreve, narra, o seu único Filho. Para quê? Para resolver essa questão de uma vez por todas. Eu vou falar disso um pouquinho para frente. É impressionante como essa radicalidade, ela fez o próprio autor da história, você já tinha pensado nisso? Entrar na história. Ele precisou entrar na história e fazer parte dela. Jesus, irmãos, precisou reviver toda a história do seu povo. E olha que quando ele veio para os seus, a Bíblia diz que ele foi rejeitado. Mas ele precisou reviver toda a história do seu povo, da vocação humana, de maneira perfeita. Jesus foi o único, e foi o único que finalmente realizou o que Adão e Eva, e o que todos nós, inclusive o povo de Israel, foram incapazes de realizar. Jesus cumpriu. Jesus realizou entregando a sua própria vida.
Jesus é o nosso novo e definitivo representante perante Deus, irmãos. Jesus, vou repetir, ele é incomparável. Ele é incomparável. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Só que Jesus teve uma diferença crucial entre nós, entre Adão e Eva, e entre todo o povo de Israel e entre toda a humanidade. Qual foi essa diferença? Oi? Isso, ele não pecou. Hebreus 4,15. Ele não pecou. É alguém que, como nós, de carne e sangue, olha só, que passou por todo tipo de tentação. E olha que eu vou falar para vocês, hein? Quando a gente olha Mateus 4 e vê as tentações que Jesus sofreu no deserto, irmãos, passar 40 dias sem comer nada, será que dá fome, irmãos? A gente, compartilhei com uma pessoa esses dias, ficar 3 dias sem comer, irmãos, as pernas faz assim, ó. Esses dias minha perna tá bambeando. 3 dias, imagina 40 dias. Quem aparece no 40º dia, o estômago dele estava já retorcido. Olha, faz o seguinte, se você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Irmãos, que tentação. Veio direto na natureza humana de Cristo. Que tentação. E aí seguiu-se as outras. Se é filho de Deus, joga daqui para baixo. Afinal, olha Satanás usando a Bíblia. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E ao último, olha, tá vendo o mundo, seus reinos, seu poder, eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. E Jesus, as 3 vezes, ele combate, ele vence com a palavra. Ninguém vence o diabo, irmãos, da boca para fora. Ninguém vence o inimigo com a força do próprio hábito ou do conhecimento. Não caia nessa ilusão. Nós vencemos o inimigo direto da nossa alma quando nós estamos cheios da palavra. Por isso que Paulo, escrevendo lá na frente, ele vai dizer, olha, se eu não me engano, aos Filipenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A Bíblia, irmãos, nós precisamos exalar a Bíblia. Assim como nós transpiramos e exalamos gotículas de suor, nós precisamos exalar as Escrituras. Jesus é o nosso herói. Lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 11, vai fazer uma descrição, e o autor de Hebreus chama aqueles homens e mulheres de homens, né, de heróis da fé. Existe herói humano, irmãos? Jesus é o nosso herói. Amém? Jesus é o nosso campeão. Jesus, Hebreus 12:2, é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nele a nossa fé é completamente suficiente. Completamente suficiente. Ah, eu esqueci. Abre comigo 1 João. João diz que aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Ele foi uma testemunha, eu vou falar uma testemunha ocular, mas não bastasse só mencionar que, para testar com toda a força
a doutrina da encarnação, ou seja, que Jesus veio mesmo e habitou entre nós, olha o que ele escreveu na sua primeira carta, capítulo 1, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, verso 1 e 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, olha só, ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos fizeram o quê? Apalparam. Se não bastasse ouvir e ver, o que João está dizendo, irmãos? Olha, as nossas mãos tocaram nele. Que privilégio, irmãos, teve os apóstolos. Que privilégio. Ouviram, viram, tocaram, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Será que isso foi suficiente para calar os hereges do tempo? Que diziam que Jesus era só um ser espiritual? João está dizendo, olha, esse autor da vida nós ouvimos, vimos. João, ele termina o seu evangelho se identificando e as obras de Jesus. Vale lembrar, irmãos, que ele registrou tudo o que ele ouviu, tudo o que ele viu pessoalmente, e o que ele ouviu e recebeu, tanto o que ele ouviu como o que ele recebeu por escrito de outras testemunhas oculares. Foi isso que ele escreveu. Inclusive, olha lá, João 2, 21, 24. Ele endossa, olha só, ele endossa pessoalmente a autenticidade do seu testemunho. Abre comigo aí, João 21, 24. Olha o que está escrito lá. Desculpa, eu saí aqui do texto. João 21, 24. Este, ele está falando dele mesmo. Olha lá, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Depois de escrever, ele ainda endossa. Olha, tudo isso, em outras palavras, que vocês estão recebendo é verdadeiro, é autêntico. Pode carimbar. Aliás, já está selado. Já está carimbado. E aí ele fecha afirmando que Jesus fez, olha lá, versículo 25. Ele afirma que Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, olha lá, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Olha só, irmãos. Ou seja, em outras palavras, o que o apóstolo João está dizendo para a gente? Olha, nós registramos apenas uma parte. Apenas uma parcela. E eu vou falar para vocês, irmãos, apenas essa parcela é suficiente para vir de encontro ao nosso coração. É ou não é? A Bíblia tem quantos livros? Ela é encadernada junto, mas são 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo, e o que João está dizendo é que Jesus fez muitas outras coisas. E se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Você já pensou? É interessante, porque desculpa, irmãos, distrair.
É interessante porque Jesus mesmo, ele não escreveu. Os apóstolos escreveram, os profetas escreveram, mas Jesus não escreveu. Mas quando nós olhamos para a vida dele, irmãos, a vida dele foi um testemunho vivo, real, que foi suficiente para testar a sua divindade, a sua humanidade e a sua divindade. Portanto, eu quero dividir com vocês aqui nessa mensagem, vou tentar resumir, irmãos, 3 pontos, 3 eventos históricos aqui, envolvendo Jesus e que em si são suficientes para comprovar a sua singularidade. Primeiro, o seu nascimento. Quando você olha para o nascimento de Jesus, o que você vê lá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de estudar, não de ler. Jesus nasceu em Belém. Não, tiveram a oportunidade de estudar o nascimento de Jesus. O que você enxerga quando você lê e estuda o nascimento de Jesus? Eu vejo que foi uma ação totalmente sobrenatural. Inclusive, quando o anjo anuncia para Maria, ela fica com dúvida. E se eu fosse uma mulher jovem de 13, 14 anos, virgem, lá na Palestina, lá no começo, eu acho que eu procuraria uma psiquiatra. Não tinha, né, psiquiatra. Mas pera lá, como assim? E aí o anjo diz: olha, o poder do Altíssimo te cobrirá. O que é isso, irmãos? É uma ação totalmente sobrenatural. Pastor, como é que o senhor explica? Eu não explico. Sabe por quê? Porque é uma ação totalmente sobrenatural. Eu não tenho como explicar, irmãos. É uma ação de Deus que envolveu aquela jovem de 13 a 14 anos, virgem, e que gerou, o próprio Deus estava dentro dela. Inclusive, quando você olha para os evangelhos, nem mesmo os evangelistas, eles arriscam explicar isso de maneira categórica. O nascimento de Jesus, irmãos, não esquece, inaugurou o reino de Deus no mundo. O nascimento de Jesus, não esqueça, foi um evento sem precedentes, totalmente incomparável, representando uma realidade única, inédita, incomparável no mundo inteiro. O nascimento de Jesus inaugurou a plenitude dos tempos, ou seja, o mistério de Deus foi totalmente revelado. Lucas 26 ao 35, eu não vou fazer a leitura para não me estender muito, mas está registrado lá esse exato momento. Outro detalhe, quer ver? Se teve um momento específico na história, irmãos, que foi necessário um anjo de Deus falar, foi nesse momento. Aliás, é impressionante que Lucas foi detalhista. Ele fala que Deus enviou um mensageiro e dá o nome do anjo. Qual era o nome do anjo? Gabriel. O anjo Gabriel vai, se apresenta a Maria e faz o anúncio que ela foi escolhida para gerar o Salvador do mundo. Anúncio, aliás, totalmente contra o script do tempo, da época, porque foi feito por uma jovem virgem num singelo e pequeno vilarejo lá em Nazaré, um lugar que, tipo assim, é periferia da Palestina, entendeu? Foi lá que Deus escolheu Maria e fez o anúncio. Lucas 1, 30, 31 está registrado assim, o anúncio de Gabriel para ela, do anjo Gabriel para ela: não tenha medo, Maria,
Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus, que significa Salvador. Salvador. Olha para a pessoa que está do seu lado. Não deixe ele cochilar, não. Fala assim para ele. Aguenta aí. Pastor, está terminando. Agora fala assim para ele. Esqueci. Tô brincando. Fala assim para ele. Só para ver se vocês estão ligados. Fala assim para ele e para ela. Jesus é o Salvador do mundo. Amém. Jesus é o Salvador da sua vida. É o Salvador do mundo, irmãos. A crise que o mundo se encontra, ela tem solução. Jesus, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E também, se teve um momento, uma necessidade dos anjos falarem na história, foi nesse momento que ele anunciou para Maria e também para os pastores, que estavam lá no campo pastoreando seus rebanhos de noite. Lembra? Aliás, os pastores, assim como Maria, fogem do script, porque era uma classe de gente desprezada, irmãos, na Palestina daquele tempo. Eles eram mal vistos pela sociedade. Ah, pastor de ovelha? Puxa a ficha. Puxa a ficha, dá uma olhada aí. Mas o texto diz que o anjo aparece aos pastores de noite. A turma estava dormindo, eles lá trabalhando. E o anjo diz, Lucas 2, 10, 11, não tenha medo. Olha, o mesmo anúncio. Não tenha medo. Eu acho, irmãos, que os anjos falavam isso porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que a descrição de alguns anjos tinha cabeça de leão, cabeça de boi, 6 asas. Meu pai, só aparecer na sua frente. Aí você olha um ser, três faces, boi, leão e águia, 6 asas. Aí você olha e imagina. Então eu imagino que eles se apresentavam assim por isso. Talvez o irmão, não tenha medo, calma lá, eu vim trazer uma boa notícia. De grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nascimento de Jesus, irmãos, é incomparável. Amém? Segundo, a sua morte. Aliás, são eventos que marcam a fé cristã, que fundamentam toda a doutrina e a teologia da fé cristã e da nossa vida. E a sua morte também foi impressionante. E é impressionante como até na sua morte Jesus nos ensina. Eu destaquei algumas coisas aqui. Primeiro, diante das acusações dos chefes, dos sacerdotes, dos líderes religiosos, o que a Bíblia fala que Jesus respondeu? Nada. Ele não disse absolutamente nada. Diante da zombaria dos soldados romanos, o texto diz, que bateram nele, cuspiram nele, zombaram dele. O texto diz que ele não respondeu nada. Cumpriu-se o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver uma ovelha, várias ovelhas em fila, preparadas para serem tosquiadas. Vocês já viram algum vídeo? Vale a pena. Pesquisa na internet, não sei se vocês vão encontrar. Acredito que sim. Irmãos, é impressionante. Elas ficam quietinhas, uma na frente da outra, em fila indiana. E o tosquiador vai passando a navalha. Você não escuta um som. Elas ficam quietinhas.
E Isaías diz, né? Ele não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, irmãos, tinha plena consciência que era somente através da sua morte que o problema do pecado seria resolvido. É por isso que quando os escarnecedores passam pela estrada que dava visualização às 3 cruzes que estavam no pé do Gólgota, e eles passam e olham, se é realmente o Filho de Deus, desce daí, salve-se a si mesmo. Jesus não usa sua prerrogativa de Salvador, de Deus, para atender, irmãos, uma insanidade, uma ignorância daquelas pessoas. Ele permanece ali, consciente. E aliás, se tem uma coisa que os evangelistas fazem, é minimizar o sofrimento de quem era crucificado. O texto diz, irmãos, que Jesus permaneceu ali na cruz do meio-dia às 3 da tarde. Alguns permaneciam dias, semanas, ao ponto de ficarem totalmente inconscientes e morrerem. O regime romano da época era tão cruel, irmãos, para que as pessoas crucificadas, aliás, só eram crucificados os criminosos, os que eram taxados, os piores criminosos da sociedade da época. Para que eles não descessem, né, não dessem um jeito, diz que o ser humano dá um jeitinho para tudo, né? Para que eles não saíssem da cruz, as pernas deles, irmãos, eram quebradas. Alguns ainda estavam vivos. Tinham as pernas quebradas. O texto diz que o soldado perfurou o lado de Jesus, deu um pouco de vinagre para ele. Algumas coisas são mencionadas, mas a crueldade, irmãos, da crucificação é minimizada pelos evangelistas. Houve trevas, do meio-dia às 3. Você já pensou? Meio-dia escurecer tudo. E num determinado momento, Jesus então exclama e entrega o seu espírito ao Pai. Ele sabia, grave isso, que somente por meio do seu sacrifício a humanidade poderia ser redimida. Você sabe por que eu e você temos esperança da salvação? Porque Jesus se entregou na cruz. Porque, como Paulo escreve em Filipenses 2, a partir do versículo 5, ele foi obediente até a morte. E Paulo faz questão de enfatizar, e morte de cruz. Em outras palavras, a pior sentença para um criminoso era ser morto crucificado. E Jesus se sujeitou a isso. Surge uma questão importante na nossa mente. Por quê? Para nos salvar. Para redimir o cosmos, todo o universo. Para trazer para si, para restaurar para si todas as coisas. Faz sentido ou não faz? E o texto diz, Mateus, né, registra que foi somente depois de ter bradado em alta voz, e as pessoas que estavam perto ouviram ele bradar, Eli, Eli. Eles acharam que Jesus estava chamando Elias. Os judeus acreditavam em muitas coisas, irmãos. Dentre elas, eles acreditavam que no momento de sofrimento assim, quem invocasse Elias, Elias vinha para ajudar. Olha só. Na verdade, Jesus não estava chamando Elias. Ele estava exclamando em aramaico, Eli, Eli, Deus meu, lama sabachthani, por que me desamparastes? E esse momento do brado de Jesus, irmãos, alguns estudiosos da Bíblia acreditam, e eu também acredito, que por um momento, pequeno que seja, que foi,
Jesus se sentiu abandonado, separado do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? E é nesse momento que ele entrega o seu espírito, e é só nesse momento que Mateus registra que o véu do santuário se rasga em duas partes, de alto a baixo. E aqui tem um simbolismo que aponta, irmãos, para uma realidade extraordinária. Qual é, pastor? É que por intermédio da sua morte, Jesus proporciona o verdadeiro acesso à presença do Pai. Quando nós olhamos, vou resumir para o Antigo Testamento, nós vemos que o tabernáculo foi construído por Moisés. Lembra? Deus deu a descrição exata, deu a planilha na mão dele, disse: Moisés, faz exatamente assim. E é nessa tenda, a tenda de Moisés, e depois o tabernáculo foi construído. E no tabernáculo tinha duas divisões. Tinha o santo e o santo dos santos, que era dividido, muito bem separado. E no santo dos santos, o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano para oferecer um animal morto no altar para propiciação do pecado dele mesmo e de toda a nação. E o texto diz que quando Jesus entrega o Espírito, o véu se rasga. Ou seja, Jesus abre o caminho para a presença do Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa realidade é incomparável. Talvez você está aí pensando no seu lugarzinho, né? Pastor, mas esse acesso é para quem? Vou responder para você. É para todas as pessoas. Todos. Não importa raça, cor, classe social, etnia, não importa que cafundó do Judas mora, onde está, não importa. É para todos. Só que, achou que eu ia parar por aí, né? Só que esse acesso, ele requer de nós uma coisa. Já sei, pastor, ser bonzinho e fazer tudo certo. E fosse assim, a gente já estava morto, condenado. Já sei, pastor, não fumar e beber. Fosse assim, estava condenado, perdido. Precisa de uma resposta de fé, precisa crer. Crer em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. E avançando, o autor da carta aos Hebreus, ele elucida essa realidade quando ele enfatiza a questão da lei que foi dada a Moisés. Ele diz que a lei traz apenas uma sombra, olha só, uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não uma realidade. E quando ele se refere aos sacrifícios com os animais que eram feitos no Antigo Testamento, olha o que ele escreve, Hebreus 10, 1 e depois 10, 3 e 4. Contudo, esses sacrifícios feitos com animais são uma recordação, é uma lembrança anual dos pecados. Por quê? Pois é impossível, olha só, grife essa palavra na sua Bíblia, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. E quando ele se refere a Cristo, olha o que ele diz, Hebreus 10, 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Amém. Ou seja, quando Jesus se entrega como sacrifício perfeito e definitivo, já não havia mais necessidade de sacrificar touros e bodes no altar para expiação de pecados. E por último, irmãos, a sua ressurreição. Certamente é impossível, irmãos, eu esqueci de falar isso no começo, desculpa eu, é impossível esgotar esse tema, eu não consigo. Impossível, estou trazendo aqui uma sucinta realidade desses 3 eventos históricos, mas que fundamentam a fé cristã: nascimento, morte e agora a sua ressurreição.
Novamente, quem aparece no cenário? Um anjo de Deus. E o anjo aparece para quem? Para a elite da sociedade da Palestina naquele tempo. Para quem que ele aparece, irmãos? Quem está lá no sepulcro? Foi levar perfume, né, para finalizar o embalsamento lá, os preparativos para Jesus, para o seu corpo que estava ali no sepulcro. As mulheres. Maria Madalena e outras mulheres, né? Talvez Salomé estivesse com elas. E elas estão lá e o anjo aparece. 2, com roupas brancas, resplandecentes, e diz para elas o seguinte: olha, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus venceu, irmãos, grave isso. O último inimigo a ser vencido. Qual é? A morte. Às vezes você tem medo de morrer. Jesus venceu, irmãos, o último inimigo a ser batido. A morte. A ressurreição dele representa uma realidade única, histórica, única, inédita e definitiva. A ressurreição de Jesus, por que é importante? Porque ela comprova, ela autentica no tempo e no espaço de tudo aquilo que Deus havia revelado no seu Filho. Nós falamos aqui. Tudo que Deus revelou em Cristo foi completo, foi autêntico e foi verdadeiro. Você já pensou nos discípulos que eram corajosos, mas quando Jesus é morto, crucificado e sepultado, eles ficam com medo, se trancam numa casa e passam a ter medo desse império que crucificou o próprio Senhor deles? Você já pensou, irmãos, o que esses discípulos, o que seria deles se Jesus não tivesse ressuscitado? Homens que deixaram tudo para segui-lo, já pensou? A decepção, a frustração, mas Deus no seu plano perfeito, irmãos, já tem tudo traçado. Jesus no terceiro dia, né? Depois do terceiro dia ele ressuscita, no terceiro dia ele ressuscita. A ressurreição de Jesus provou mais do que isso. Provou os seus patriotas, né, os seus contemporâneos, que o identificavam apenas como filho do carpinteiro. Lembra? Pessoas que viam ele ensinando nas sinagogas. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse filho de José e Maria? Jesus prova e comprova com a sua ressurreição que ele foi o próprio Deus em carne e osso e que ressuscitou. O sepulcro vazio revelou que Jesus foi o único que a morte não conseguiu vencer. Jesus morreu para resolver o problema do pecado de uma vez por todas, morreu para dar esperança e iluminar o mundo em trevas. E eu quero fechar, irmãos, concluir, enfatizando ainda algumas coisas. Primeiro, eu quero enfatizar a realidade sólida, incomparável, registrada aqui nos evangelhos. Qual é? Jesus revelou a sua glória e sua plena divindade em tudo o que ele ensinou e o que ele fez. E a singularidade aqui nos detalhes do seu nascimento, morte e ressurreição são incomparáveis. O apóstolo João, que foi o precursor, né, do Messias, como ele mesmo se identifica,
Olha lá, João 1, 19 e 22. Diante da indagação dos sacerdotes, dos levitas, que tinham sido enviados pelos judeus para comprovar quem ele era. E eles perguntam para João: quem é você? Você é Jesus? João nega. Ele diz: não. Quem é você então? Você é um profeta? E João responde usando as palavras do profeta Isaías. Isaías 43, ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Vamos repetir comigo isso, Isaías 43? Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. É assim que João responde. João, irmãos, foi testemunho ocular do ministério público de Jesus. Por isso, ele registra com todas as letras, num outdoor bem colorido e enorme. Olha o que ele diz, João 1,14. Aquele que é a palavra, de novo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo divino entrou na realidade humana. O verbo divino, olha só que fantástico, entrou no cotidiano da vida humana. Aquilo que nós presenciamos, irmãos, de mais difícil. Não só os nossos momentos de exultação, de alegria, de conquistas, mas os momentos de escuridão, de dificuldade, de tristeza, sabe? De crise existencial, às vezes, o que pode acontecer. Se aconteceu com os discípulos, pode acontecer com qualquer um de nós. Nós precisamos lembrar que Jesus se identifica com o seu, com o meu e com o nosso sofrimento. Por quê, pastor? Porque ele assumiu a realidade da natureza humana. Ele cresceu, sentiu sede, fome, sono. Os evangelistas registram, os momentos de cansaço e Jesus dormindo. A Bíblia registra que Jesus chorou quando Lázaro, seu amigo, chegado lá de Betânia, morreu. Anunciaram para ele, Jesus chorou. Jesus sabe, ele conhece o que é a realidade do sofrimento humano, porque ele passou por isso. E lá em Mateus 9,35 diz que ele ia passando por todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus, curando todas as enfermidades e doenças. E também diz que quando ele via as multidões, ao ver as multidões, ele teve compaixão. Porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quando eu olho para esse texto, irmãos, e faço um translado desse texto, lá do início dos primeiros séculos, e faço um translado desse texto para os nossos dias atuais, eu fico pensando uma coisa: como será que Deus vê? O que será que ele sente quando ele vê a realidade, a decadência humana dos dias atuais? Quando ele vê que aquele ser que ele criou para ele, que ele criou para adorá-lo, para estar com ele, se distanciou, se alienou de Deus, se alienou de si mesmo e se alienou do mundo. Quando ele vê, irmãos, os homens se inflamando pelos próprios homens na questão da sexualidade. Quando ele vê as mulheres se inflamando por desejo sexual pelas próprias mulheres. Eu fico pensando, irmãos, quando Deus vê as clínicas de aborto clandestinas, quantos abortos praticados no Brasil todos os dias. Quando ele presencia o homicídio,
quando ele presencia o adultério, a mentira, o que Deus sente. E eu quero fechar, irmãos, dizendo que, recorrendo de novo ao apóstolo João, que deixou esse belo, esse extraordinário registro para nós. João disse: olha, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus é a verdadeira luz. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. O que você pensa sobre isso? Qual é a sua posição depois de tudo que você ouviu? Que o nascimento de Jesus inaugurou o reino de Deus. Pastor, esse reino, mas esse reino ainda não foi definitivo, não está estabelecido definitivamente. Correto, ainda não. Mas ele foi inaugurado quando Jesus nasceu, e ele será consumado com o seu retorno, com a sua volta. O que você pensa? Qual é a sua posição diante disso? Vamos mais fundo. E na sua morte, que pode resultar em salvação, em transformação de vida, se nós crermos. E a sua morte, que nos torna de inimigos amigos, de pessoas alienadas e separadas, amigos reconciliáveis de Deus, que aponta a direção certa, o caminho certo para o Pai. O que você pensa disso? Qual é a sua postura? E a sua ressurreição, que comprova que tudo o que Deus revelou no seu Filho é verdadeiro e completo. Qual é a sua posição? E tem mais um passo, que é a sua ascensão. Jesus vai voltar. E nós temos uma decisão séria, responsável, consciente, à luz das Escrituras, para fazer diante dele essa noite. Ore ao Senhor. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, como está a sua relação com Deus. Às vezes é assim, né, irmãos? A gente leva aos trancos e barrancos. Talvez a gente está esperando vir um anjo do céu aparecer na sua frente e fazer um anúncio. Isso não é mais necessário, porque o anúncio é feito agora por nós, pela sua igreja, que anuncia: olha, Jesus veio, Ele é o Salvador do mundo, Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens, Ele nasceu, Ele foi encarnado, Ele morreu, Ele ressuscitou, e essas verdades imutáveis, incomparáveis, históricas, nada e ninguém pode mudar. Agora, para mim, o que fica é a grande pergunta: qual o significado de tudo isso para mim? Qual é a minha postura e posição diante de tudo isso que eu ouvi, dessas verdades, dessas realidades históricas e incomparáveis? Qual é o significado disso? Obrigado, Senhor. Sua palavra é fiel. O Senhor é fiel. Como eu disse no início, não há contestação para aqueles que creem em Cristo, no seu nascimento, na sua morte e ressurreição. Não há contestação, não há dúvida.
dúvidas, está tudo muito descortinado, tudo muito claro, transparente aos nossos olhos. Mas para que tudo isso seja significativo, faça sentido para nós, em nós e através de nós, nós precisamos crer. Nós precisamos tomar uma postura, uma posição diante do Senhor e dizer: Senhor, eu creio, de fato Tu és o Deus verdadeiro, encarnado, que veio, que habitou entre nós. Eu creio no Seu nascimento, eu creio na Sua morte, eu creio na Sua ressurreição, eu creio na Sua ascensão. Ajuda-me, Senhor, essa é a minha oração particular. Ajuda-me a viver à luz dessa realidade. Ajuda-me, ajude os meus irmãos e irmãs, todas as pessoas que estão aqui e que creem na Sua palavra. Ajude-os a viver a partir dessa realidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado a você que vai nos acompanhar posteriormente. Que você se posicione diante da palavra de Deus e tudo isso faça sentido para você. Um grande abraço. Deus te abençoe.